pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais uma tag super legal aqui pro canal. Essa tag eu me inspirei numa inscrita que deixou um comentário super curioso pra mim. Ela disse assim que seria muito interessante se eu tivesse um vídeo falando um pouquinho sobre como eu vim parar aqui no Japão. E pra mim compartilhar a minha história com vocês, eu vou responder a tag morando no exterior. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessas perguntas que tem nessa tag. E através dessas perguntas e das minhas respostas, vocês vão conseguir entender a minha história de como eu vim parar aqui no Japão. Qual é o seu nome? Adriana Harumi Kato Shimoda. Meu nome é tudo isso. Kato é o meu nome de solteiro, né? Que é o Kato é o sobrenome do meu pai. O Shimoda é o meu nome de casada, que é o nome do meu marido, sobrenome do meu marido. Então, quando eu casei, aqui no Japão você consegue mexer no nome uma vez. Então, no Japão, eu sou Harumi Shimoda. Harumi é o meu nome japonês. E no Brasil é Adriana Harumi Kato Shimoda. Em qual país e cidade você mora? Eu moro no Japão, na província de Mie-ken, na cidade de Yokkaichi. Com quantos anos você decidiu morar fora do Brasil? Foi com uns 14 ou 15 anos, se eu não me engano, porque faz muito tempo. Eu decidi vir pro Japão porque o Brasil tava uma situação bem complicada para mim. E, na verdade, a minha primeira vez que eu queria vir, a minha mãe não queria vir, a minha irmã namorava uma pessoa naquela época e ela também não queria vir. Então, basicamente, era só eu que queria vir pro Japão, porque, assim, eu não conseguia idealizar um futuro para mim lá no Brasil. Eu não conseguia pensar assim em como que eu ia conseguir pagar uma faculdade para mim. E eu tinha um objetivo sim na minha vida de fazer uma faculdade e eu sabia que o Brasil não ia me dar essa oportunidade. Então eu queria vir para o Japão para ficar pelo menos 2 anos para mim ter o dinheiro da minha faculdade. Eu acabei ficando mais. Mora sozinha ou com a família? Quando eu cheguei no Japão, eu morei com a minha mãe. Aí depois de um tempo, eu morei com uma outra pessoa. Uma mulher, tá, gente? Eu morei assim pra dividir apartamento, porque eu mudei de trabalho e eu tive que dividir apartamento, porque aí a gente divide as despesas do apartamento e como eu era solteira, pra mim era cômodo dividir as despesas. Então aí eu morei em um outro apartamento e dividi apartamento com uma outra pessoa. Depois de um tempo, quando a minha irmã chegou do Brasil, né? Aí eu dividi apartamento com ela, teve uma época que eu dividi apartamento com ela. E hoje em dia eu estou morando com a minha família, que é o meu marido e meus filhos. Qual foi o maior motivo de você querer morar no exterior? Quando eu decidi vir para o Japão, eu falei para minha mãe que eu queria vir para o Japão, ficar uns 2 anos trabalhando, juntando dinheiro para mim ter o dinheiro para os meus estudos, que é o que a gente sempre idealiza, né? E eu falei pro meu pai que nessa época o meu pai já estava no Japão. Eu falei pro meu pai que eu queria vir e o meu pai ele me apoiou. Ele falou assim que se eu quisesse, ele me ajudava, né, com documentação, essas coisas. Então eu falei pra minha mãe que eu queria muito ir. Minha mãe na época não queria vir. E a minha irmã nessa época ela namorava uma pessoa, ela também não queria deixar essa pessoa para vir pro Japão. Então, eu fiquei assim, bem desanimada, porque assim, eu tava meio receosa de viajar sozinha. E eu esperei então, só que chegou um certo momento da minha vida que eu não podia mais esperar. E que ou era pra mim ir, ou eu ia simplesmente cagar no meu futuro. E eu não sou assim de ver que eu tenho uma oportunidade, eu dou as costas e deixo. Então eu falei pra minha mãe que dessa vez eu vou e que eu decidi e eu vou, com ou sem ela. E eu ia precisar da autorização dela, no caso, mas eu ia. E nisso a minha mãe ela resolveu vir também. Então foi mais fácil pra mim, porque eu não ia precisar viajar sozinha, não ia chegar nesse outro país e sozinha, no caso. Então a minha mãe falou assim que dessa vez ela ia vir, então.
E a gente correu atrás das papeladas, tudo deu tudo certo, porque a gente tem descendência, fica tudo mais fácil. De princípio eu queria vir mesmo para ficar 2 anos somente, e eu acabei ficando bem mais, tanto é que hoje eu tô aqui ainda. Mas na época que eu vim, eu juntei bastante dinheiro sim, porque eu entrei numa fábrica de alimento, tava assim, tendo bastante serviço, então eu consegui juntar bastante dinheiro. E eu gostei tanto, mas tanto do Japão, que eu acabei não voltando pro Brasil. Há quanto tempo você reside aí? Faz uns mais de 15 anos, eu acho. Eu cheguei, eu acho que foi em 2005. Então, acho que faz mais de 15 anos. Já morou em algum outro país? Não. Não morei e eu sou apaixonada pelo Japão. Então, assim, mesmo se eu tivesse a oportunidade de morar em um outro país, eu acho que eu não abriria mão do Japão. Agora, visitar outros países eu visitaria com maior prazer, mas morar mesmo, eu, assim, sou apaixonada pelo Japão. Foi difícil conseguir o visto de residência? Não foi difícil. Como eu disse pra vocês, eu tenho descendência. Eu sou Sansei e a minha mãe é Nisei. A mãe da minha mãe é japonesa. Para quem tem descendência, não é difícil. Quem é quarta geração, que no caso é Yonsei, é bem mais complicado. Qual foi a pior situação que você já passou aí? Foi quando eu presenciei um terremoto. Foi um terremoto assim que me deixou muito assustada. Aonde eu e a minha mãe morou quando a gente chegou do Japão foi em um prédio que era mais ou menos de 8 andares, eu não me lembro muito, mas esse prédio ele sacudiu demais. A gente morava no 4º andar e ele sacudia tanto assim que o lustre ele balançava. E sabe quando queria apagar as luzes, acabar a energia, ficava assim e sacudia, gente, sacudia. E nesse dia não era só terremoto, tava dando taifu, que é... O que significa taifu mesmo, gente? Tava chovendo muito, mas muito, e tava ventando muito forte. Então eu fiquei muito assustada, eu tava ficando com muito medo. E nesse dia a minha mãe tava no trabalho, tava assim, era de madrugada. Quando assim tem muito, mas muito serviço mesmo, eles pedem para ficar mais horas. A minha mãe ficou nesse dia mais horas, no caso, né? Então eu fiquei a noite sozinha. E eu sei, gente, que não é nada assustador, mas você ficar num apartamento sozinha, no meio de uma tempestade e dando um terremoto que tava tremendo, quase querendo acabar com a energia do seu apartamento, e você lá sozinha, foi uma situação assim muito assustadora para mim. Foi até hoje eu lembro do meu medo, eu lembro do que eu senti naquele momento. E eu achei assim muito assustador. Fala de um ponto turístico que você gosta e fale um pouco mais sobre ele. Ai, gente, aqui no Japão tem tanto lugar lindo, mas tem tanto ponto turístico legal que eu assim aconselharia vocês irem conhecer. O Japão assim é um país encantador, gente. Eu sei que todo o país não é 100%. Tem lugares aqui do Japão que não é legal de se ver, mas é um país assim que tem suas belezas como todos os outros países. E um ponto turístico que eu amei conhecer, mas amei demais, é uma ilha que se chama Okinawa. E lá tem as praias mais lindas e encantadoras do Japão, gente. É uma ilha onde tem base americana. Exatamente por causa da base americana, existe uma porcentagem de população de americanos lá bem alta. Então, assim, é um lugar muito legal, é uma mistura muito boa. E quem é japonês mesmo, que mora em Okinawa, recebe os estrangeiros super bem. Eles já estão acostumados com os turistas, e então você não fica assim, que nem eu tenho tatuagem. Nem todos os lugares do Japão te enxerga bem quem tem tatuagem. E lá eu me senti em casa, gente, porque eu tenho um problema muito sério com as minhas tatuagens, exatamente porque, assim, muitos japoneses, assim, mais assim, esses que são já de idade, né? Eles têm, assim, um certo preconceito.
Então eu me senti muito acolhida em Okinawa. Fora assim que o lugar é surreal, tem muita coisa legal para se conhecer, várias praias incríveis, tem vários hotéis assim perfeito para vocês, que é hotel resort, tem muita coisa legal, muita coisa bacana, gente. Se vocês puderem conhecer Okinawa, conheçam, porque é um lugar que eu recomendo demais. Lá tem as melhores frutas, as frutas mais suculentas que eu já comi no Japão durante a minha vida inteira, gente. É sério, daqui até Okinawa são 2 horas de avião e vale super a pena. Às vezes você consegue até achar a passagem super em conta, mas vocês têm que pesquisar muito. E se vocês fizerem reserva assim com muita antecedência, muito, mas assim, tipo 1 ano com antecedência ou um mínimo de tempo que fica aberto assim para você fazer a reserva, você fazer assim com muita antecedência, você consegue pagar um pacote de viagem muito em conta num hotel assim, não 5 estrelas, mas 4 estrelas, gente. Mas 4 estrelas é muita coisa, né? Então, assim, um lugar que eu acho surreal é Okinawa. Você fala a língua local? Acha que é importante aprender? Sim, acho muito importante você aprender, porque você precisa, né, aprender para lidar com a parte burocrática, para você sobreviver aqui, né? E não, gente, eu não falo a língua local. Todo mundo pensa que eu falo super bem o japonês, que eu rasgo o meu japonês, mas não, gente. Não falo exatamente porque o meu marido, ele é muito bom na leitura, na compreensão e na fala. Então, eu me acomodei por causa do meu marido. Como os meus filhos estão na escola japonesa, eles sabem japonês, então eu me acomodo demais, mas demais mesmo. E hoje em dia, tudo a gente usa o Google Tradutor, né? E tem agora a opção lá de você clicar na câmera e ele traduz tudo que tá em japonês, né? Na língua que você seleciona lá. Então, é bem difícil eu tentar aprender, sendo que eu tenho, assim, tudo ao meu favor. Mas sim, gente, é muito importante, sim, vocês aprender exatamente porque tem família que a família inteira não sabe japonês e tem que pagar para quem trabalha nessa área que é de tradutora, né? Então vocês vão precisar pagar outra pessoa para estar te ajudando nisso. Então é uma questão assim de economizar também, né, gente? E não tem nada melhor do que a gente conseguir resolver nossas coisas sem precisar depender de outros. Então, sim, gente, é muito importante vocês aprenderem a língua local. O que você pensa do país que você mora? Eles recebem bem os brasileiros? Como eu disse para vocês em uma outra pergunta, né? Eu sou apaixonada pelo Japão, então assim é bem complicado eu dizer alguma coisa assim que me faça pensar ao contrário. Gosto muito do Japão, ele me dá segurança, ele faz com que eu prospere em relação a tudo. O Japão, ele é um país de oportunidade, você tem bastante auxílio, você tem bastante assistência, é um país onde funcionam as coisas, sabe? Então, é um país que, quando a gente fala que é segurança no geral. E eu gosto muito dessa comodidade que esse país me dá. Quando a gente tem filho, a gente pensa na segurança em primeiro lugar, que é o país que você escolheu criar os seus filhos, dar um futuro para eles nesse país. Como no meu caso, foi o país onde eu escolhi morar. E exatamente porque a segurança desse país me fez pensar que eu posso sim dar um futuro muito bom para os meus filhos morando no Japão. Sobre receber bem os brasileiros, brasileiro faz cagada em qualquer lugar do mundo. Lógico que não é a maioria, mas sempre tem aquela minoria lá que é um pé no saco, né? Então, aqui no Japão existe sim brasileiros criminosos, brasileiros que fazem coisas erradas, que já foram presos, já foram soltos, foram presos de novo. Tem brasileiros que foram presos e foram deportados.
é bem complicado aqui, não é fácil. E eu não falo assim só de brasileiro em si, é estrangeiro, mas como a pergunta é referente aos brasileiros, existe aquela minoria assim que eu disse que é um pé no saco e a maioria paga pelo pato, então a gente acaba sendo mal visto, os japoneses acabam fazendo um pré-julgamento generalizando, então é bem complicado, só que antigamente eu acredito que era bem mais complicado essa parte dos estrangeiros estarem aqui no Japão. Hoje em dia eu acredito que tá mais fácil de viver. A maioria dos japoneses tem uma relação boa sim com os estrangeiros no geral, principalmente os brasileiros, mas como o Japão ele tem muitos idosos e aos idosos que não têm uma mente tão aberta acaba tendo esse certo preconceito. Sente muita falta do Brasil? Gente, eu morro de saudade das minhas amigas, do pessoal do meu tempo de escola. Morro de saudades mesmo. Eu morro de saudades de ficar na calçada, sabe? Você fica na calçada e fica papeando, jogando conversa fora. E eu sinto muito falta de tudo isso. Das guloseimas do Brasil, da padaria, do mercado, a parte de frutas, que como eu disse pra vocês, as frutas do Brasil são muito suculentas, eu sinto muitas saudades. As calças jeans do Brasil, eu sinto muita falta, porque aqui no Japão, quem revende as calças de marcas do Brasil é muito caro, então eu sinto muita falta. Eu sinto falta, assim, gente, não tem como não sentir. Quais são seus planos para o futuro? Pretende morar aí para sempre? Olha, parece clichê, mas não, só que o futuro só a Deus pertence. Planos a gente tem de monte. Força de vontade não é para qualquer um. Os planos para serem realizados precisa da sua força de vontade e precisa, querendo ou não, da aceitação de Deus. Se Deus não quer que você siga em frente com esse plano, ele não vai permitir. Você tendo a determinação, não. Então, a vontade de Deus e a sua determinação tem que estar em sintonia, vocês concordam? Então, futuro, só a Deus pertence. Planos, eu e meu marido tem de monte. E um dos planos que o meu marido tem é de um plano assim bem assim, nossa, bem grande, mas é aquela coisa que eu falei. Se Deus permitir e eu e meu marido tiver força de vontade para fazer isso acontecer, vai dar tudo certo. Sobre morar aqui para sempre é uma palavra muito forte, é muito determinante. Enquanto esse país for bom para os nossos filhos, a gente vai continuar aqui. O que tem no país que você mora que se usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil? São tantas coisas, mas tantas coisas que faltaria papel e tinta da caneta, porque olha, é muita coisa. Só que é errado a gente querer pegar e comparar um país de primeiro mundo com um país de terceiro mundo. Existem muitas coisas que é daqui do Japão que poderia sim ser implantado no Brasil. Uma coisa que eu acho muito bacana são os estudantes. Os estudantes é quem fazem a faxina na escola. É eles que limpam tudo na escola. E eu acho sim que o Brasil deveria adotar esse método. Os estudantes no Brasil deveriam limpar as escolas. Existem várias outras coisas daqui do Japão que podem ser implantado lá no Brasil, mas o que me veio na cabeça de primeiro, assim, bem assim de cara, é sobre os estudantes fazerem a própria faxina na escola. Se você pudesse descrever em uma palavra a sua experiência de estar vivendo nesse país, qual seria a palavra? Vou descrever em relação a mim, tá? Em relação à minha pessoa. Desde que eu cheguei aqui até hoje, a minha experiência, eu vou resumir em gratidão. Passei bocados? Passei sim, como qualquer outra pessoa
que chega num país e não conhece nada. Mas desde que eu cheguei no Japão, a minha vida só somou. Eu só ganhei, não tô falando em questão de dinheiro. Ganhei em questão de experiência, ganhei em questão assim de conhecimento. Conheci muito mais coisa que eu jamais conheceria lá no Brasil. É uma experiência assim que foi tudo gratificante, foi gratidão em tudo que eu vivi até hoje e ainda vivo. Então a palavra que eu vou definir a minha experiência é gratidão. Mostre alguma foto da sua cidade. Claro, gente, sejam bem-vindos a Yokkaichi. É a cidade onde eu e minha família mora nesse atual momento. É uma cidade pequena. Eu moro num lugar onde tem produto brasileiro. Tem 2 produtos brasileiros, que é mercado brasileiro, né? E tem banco perto, tem correio perto, tem creche perto, as escolas são perto, tem também clínica de estética, tem salão de cabeleireiro, tem barbearia, tem academia, tem loja de roupa brasileira, tem, deixa eu ver, ai meu Deus, tem tanta coisa, tem pizzaria, tem igreja, tem, o que mais que tem? Ai meu Deus do céu, tem... É que eu não sei como que fala. É tipo uma doceria. Tem lanchonete. Tem muita coisa aqui na minha cidade que é perto. E eu gosto muito daqui, gente. Eu acho assim um lugar maravilhoso de se viver. Você tem algum conselho para dar para aquelas pessoas que desejam morar nesse país? Sim, gente, eu tenho sim um conselho. Apesar de que se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia. Mas nesse caso eu vou dar um conselho de coração. Se você tem essa oportunidade de sair do Brasil para morar num país onde você acredita que vai prosperar na sua vida, que no caso é o Japão, vem sim, vem com força total, porque o Brasil a gente sabe que não tá fácil. O Japão, por mais que não esteja tão fácil assim, economicamente falando, eu acredito que o Japão ele ainda vai conseguir te proporcionar mais coisas assim para sua vida do que o Brasil. O Japão ele é um país de oportunidade, é um país que te acolhe. Ele é um país que ele mostra que você pode contar com ele. Então, se você vir pra cá com força, com determinação, com garra, fé, coragem, não tem como dar errado na sua vida. Se você colocar como prioridade as suas metas, os seus objetivos, não tem erro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido demais essa tag. Eu acho que a gente conseguiu se conhecer um pouquinho mais, conseguir compartilhar um pouquinho da minha história respondendo algumas perguntas dessa tag. Espero realmente que vocês tenham gostado. E se vocês ainda não me seguem no Instagram, me seguem lá que eu sempre estou por lá. Beijos, até os próximos vídeos. Tchau!